Enquanto você comemorava o retorno de um brasileiro à Fórmula 1, algo muito maior acontecia longe dos holofotes. Gabriel Bortoleto, campeão da F3, mal havia assinado com a Sauber e já estava no centro de uma trama silenciosa. Não foi só uma contratação, não foi só uma aposta, foi uma jogada que envolveu marcas bilionárias, bastidores corporativos e um país inteiro que ainda nem percebeu o que está em jogo. A McLaren o liberou sem pedir um centavo. A Sauber, que será a Audi em 2026, abriu mão de nomes experientes para colocá-lo no cockpit. E o Brasil apenas aplaudiu, sem fazer as perguntas certas. Antes de começar, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo a essa história. Escreva: "Vamos juntos, Gabriel Bortoleto". Por que um piloto com contrato vigente foi dispensado gratuitamente por uma equipe como a McLaren? O que a Sauber viu em Bortoleto que nem mesmo boa parte da mídia brasileira enxergou? E por que, justamente agora, no meio da transição para se tornar uma equipe de fábrica da Audi, eles apostam tudo em um jovem de apenas 20 anos? Quando você junta as peças, descobre que esse movimento não tem nada de inocente. Ele está no centro de um plano de reposicionamento global. E no meio desse tabuleiro, o nome do Brasil aparece como símbolo, mas não necessariamente como protagonista. O que a Sauber escondeu não é apenas um contrato, é uma mensagem. Um recado silencioso de que Gabriel Bortoleto é mais que um piloto. É uma peça estratégica num jogo muito maior. Enquanto o público brasileiro vibra com a presença dele em Interlagos, executivos da Audi já desenham o futuro dele nos bastidores. E se você pensa que essa história acaba aí, então prepare-se. Porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre Fórmula 1, sobre negócios e sobre o papel do Brasil nessa história. Desde Felipe Massa cruzando a linha em lágrimas ou Rubens Barrichello levando a arquibancada à loucura, o Brasil perdeu não só seus pilotos mais icônicos, perdeu também seu lugar na elite emocional da Fórmula 1. A cada temporada, a ausência de uma bandeira verde e amarela tremulando no pódio era um lembrete cruel. O país que um dia foi berço de cena, agora apenas assiste, sem voz, sem representante, sem narrativa. E então veio Gabriel Bortoleto, um nome que, de repente, reacendeu uma chama que parecia apagada há mais de uma década. Para muitos, ele é mais que uma promessa. É a esperança de um novo ciclo. Um garoto de apenas 20 anos que, com um título na F3 e uma postura madura, resgatou a sensação de que o Brasil ainda pode, ainda respira a Fórmula 1, ainda produz talento. Bortoleto não é só um piloto. Ele virou símbolo de resgate, da autoestima esportiva de um país, da vontade de sonhar alto, da crença de que ainda podemos competir de igual para igual e mais. Ele é jovem, tem tempo, tem fome. Mas o que ninguém diz em voz alta é que também carrega um fardo desproporcional para alguém que mal teve tempo de se adaptar ao ritmo brutal da F1. E é nesse cenário que tudo se intensifica, porque agora ele corre em casa, em Interlagos, diante de um público carente de ídolos, sedento por vitórias e muitas vezes impaciente por resultados. Cada curva, cada erro, cada decisão será julgada como se ele representasse uma geração inteira e, de certa forma, representa mesmo. Mas será que ele está pronto? Ou melhor, será que o Brasil está pronto para lidar com ele do jeito certo? Porque a última coisa que esse país pode fazer é desperdiçar mais um talento tentando transformá-lo precocemente em um mito. Em 2023, Gabriel Bortoleto chocou o mundo ao vencer o campeonato de Fórmula 3 com autoridade. Não foi só pelo título, mas pela maneira como conduziu a temporada. Cabeça fria, decisões precisas e um estilo de pilotagem que parecia coisa de veterano.
Enquanto muitos ainda o tratavam como mais um jovem brasileiro tentando, ele já era visto nos bastidores como um piloto de perfil europeu, calmo, técnico, cerebral. Essa combinação rara atraiu a atenção de chefes de equipe, incluindo Jonathan Whitley, que não escondeu a surpresa. Ele é mais maduro do que o esperado para alguém tão jovem. Parece que já passou por isso antes. Na Sauber, seu nome começou a ser ventilado antes mesmo da temporada da F2 começar. Não era coincidência. O time já sabia que, com a entrada da Audi em 2026, precisava de uma cara nova, um nome que unisse talento, marketing e potencial de crescimento. Enquanto alguns pilotos negociavam renovação, Bortoleto foi se tornando uma obsessão estratégica. E foi aí que uma das negociações mais silenciosas dos últimos anos se desenrolou: a liberação de seu contrato com a McLaren. O time britânico, que o mantinha em seu programa de jovens pilotos, simplesmente abriu mão dele, sem cláusula pública, sem multa, sem alarde. E isso ninguém explicou direito até hoje. O Planet F1 chegou a reportar que a McLaren liberou gentilmente Bortoleto para a Sauber. Mas por quê? Ninguém libera uma joia rara sem motivo. O que foi conversado entre os bastidores da McLaren, Sauber e Audi ainda permanece em sigilo. Mas os sinais estão todos lá. Havia algo maior em jogo. Um acordo silencioso, amarrado por interesses que vão além do volante. Quando a Sauber fez essa aposta, ela não estava só contratando um piloto, estava escolhendo um símbolo. E o Brasil, distraído com os flashes da estreia, não viu que esse garoto estava sendo reposicionado como peça central de um tabuleiro que ainda está longe de ser revelado por completo. Muito antes de Gabriel Bortoleto sentar no cockpit de um carro da Sauber, o nome dele já circulava em reuniões confidenciais na Alemanha. A Audi, que prepara sua entrada definitiva na Fórmula 1 como equipe de fábrica em 2026, sabia que precisaria mais do que engenharia para impactar o grid. Precisaria de uma narrativa. E foi nesse ponto que o nome de Bortoleto surgiu não apenas como piloto, mas como símbolo estratégico, jovem, carismático, campeão e latino-americano. A Audi quer mais do que vencer corridas, quer expandir mercado, ganhar corações e mentes. E um rosto como o de Bortoleto, ligado ao Brasil, era a peça perfeita para isso. O contrato assinado entre o piloto e a Sauber, já sob a influência da Audi, é multianual. Mas os termos permanecem ocultos. Nenhuma equipe libera detalhes assim, sem um motivo claro. A falta de cláusulas públicas e a ausência de valores exatos não é acidente, é planejamento. Os insiders sabem que a Audi tem metas bem maiores do que apenas alinhar 2 carros em 2026. Eles querem construir uma marca dentro da Fórmula 1 que converse diretamente com consumidores de países como Brasil, México, Argentina e Colômbia. E para isso, precisavam de alguém que pudesse não só pilotar, mas personificar essa aproximação. O que está em jogo não é um carro, é um continente. Essa frase, dita por um executivo da Audi em uma reunião interna, foi revelada por uma fonte do jornal alemão Automotor und Sport e resume com precisão o que Bortoleto representa dentro desse plano. Um elo entre tecnologia europeia e paixão latino-americana. O problema é que, enquanto isso é cuidadosamente desenhado na Europa, o Brasil parece alheio ao papel que joga nesse tabuleiro. Não há campanhas nacionais, não há movimentação institucional. O país está a bordo, mas não está no comando. E essa ausência de protagonismo pode custar caro mais à frente. Enquanto o nome de Bortoleto estampava manchetes entusiasmadas no Brasil, a realidade dentro da Sauber era bem menos glamurosa. A equipe, que há anos amarga posições intermediárias e lida com limitações de orçamento, passa por um processo de reconstrução caótico.
O carro da temporada 2025 tem apresentado desempenho abaixo do esperado, instável em curvas de alta, fraco em retas e com problemas crônicos de confiabilidade. Tudo isso cria um cenário traiçoeiro para qualquer piloto estreante, ainda mais para um que carrega as expectativas emocionais de um país inteiro. Internamente, a equipe tem sido clara. Não teremos o melhor motor em 2026, declarou um dos engenheiros-chefes em entrevista ao GE. A fala reflete o espírito pragmático da transição. A Audi, embora poderosa, ainda está longe de alcançar o nível técnico de Red Bull, Mercedes ou Ferrari. Isso significa que os próximos 2 anos serão de evolução, testes e, inevitavelmente, frustrações. Mas essa narrativa raramente chega ao público brasileiro, que enxerga a entrada de Bortoleto como a volta triunfal de um herói ao cenário mundial, sem considerar o ambiente hostil e limitado que ele vai precisar superar. E é aí que mora o perigo. A mídia nacional, sedenta por vitórias, começa a cobrar resultados imediatos de alguém que mal teve tempo de conhecer o carro. As manchetes oscilam entre euforia e crítica, como se ele fosse responsável por fazer mágica com uma estrutura que ainda está em obras. Essa desconexão entre expectativa e realidade pode ser fatal para a confiança de um piloto em formação. Porque por mais que o talento esteja lá, nenhum prodígio prospera em um sistema que exige vitórias sem entregar ferramentas. O Brasil não pode errar de novo com seus talentos. Não agora, não com ele. Interlagos sempre foi mais que um autódromo para o Brasil. É um altar. Um palco onde mitos foram criados sob a vibração de milhares de vozes e lágrimas de gerações inteiras. E agora, pela primeira vez desde 2017, um brasileiro volta a correr oficialmente em casa, diante de sua torcida, com sua bandeira no macacão. Para Gabriel Bortoleto, esse não é apenas mais um GP no calendário. É o ponto de convergência entre sonho e responsabilidade. É onde o talento precisa enfrentar a memória coletiva de um país inteiro sedento por redenção. Só que, ao contrário de Senna, Rubinho ou Massa, ele estreia num carro modesto, com um time em reconstrução e sob uma pressão que beira o insuportável. Quero dar um título mundial ao Brasil, mas preciso de tempo. A frase, dita com serenidade em entrevista ao Motorsport, revela o quanto Bortoleto entende o peso que carrega. Ele não romantiza. Sabe que o caminho é longo, que há limitações reais, que o mundo da Fórmula 1 não gira em torno de sentimentos. Mas o Brasil, esse sim, tem pressa, tem memória curta e uma ânsia emocional que transforma qualquer promessa em Salvador antes da hora. É nesse ambiente instável que Bortoleto vai alinhar seu carro no grid de Interlagos, cercado por gritos, câmeras e bandeiras, e talvez, por dentro, mais sozinho do que nunca. Comparar essa estreia com a de Massa, Senna ou Barrichello é cruel. Todos eles chegaram em momentos em que havia estrutura, perspectiva, até competitividade real. Bortoleto entra em um cenário adverso, onde o brilho da bandeira brasileira pode ser ofuscado pelo reflexo de um carro sem ritmo. E mesmo assim, ele estará lá, frente a frente, com a pista que consagrou ídolos, sendo avaliado como se tivesse o equipamento necessário para repetir o passado. Mas e se ele não estiver ali para repetir ninguém? E se a grandeza de Bortoleto for justamente sobreviver à pressão onde tantos desmoronaram? É isso que vamos descobrir, volta a volta, em Interlagos. Há algo desconfortável no modo como o Brasil celebra Gabriel Bortoleto. A exaltação emocional não é acompanhada de investimento real, nem de suporte estruturado. Ele é aclamado como herói, mas ignorado como projeto. A maioria das manchetes o descreve como a nova esperança, o novo Senna ou a salvação brasileira na F1. Mas poucas tratam da falta de patrocínio nacional,
da ausência de políticas esportivas ou mesmo de iniciativas privadas que sustentem essa narrativa. No fundo, o Brasil parece mais interessado em torcer do que em construir. O silêncio institucional grita mais alto que qualquer aplauso nas arquibancadas de Interlagos. Basta olhar os adesivos no carro. A maioria dos patrocinadores vem de fora. Grandes marcas brasileiras que por décadas sustentaram pilotos como Senna e Barrichello hoje não aparecem ao lado de Bortoleto. Não há campanhas publicitárias, não há Bortoleto nas escolas, não há presença consistente dele na TV aberta, apenas posts dispersos, entrevistas pontuais e uma reverberação fraca nas redes. Enquanto isso, na Europa, a Sauber já o insere em reuniões de desenvolvimento e a Audi desenha campanhas futuras, com sua imagem ligada ao crescimento na América Latina. É como se, fora do Brasil, todos soubessem o que ele representa, menos aqui. E a pergunta que fica é: por que estamos sempre atrasados? Por que o país que gerou tantos ídolos do automobilismo ainda não entendeu que talento precisa ser regado com mais do que expectativa? Enquanto a Europa o vê como um ativo valioso, o Brasil o trata como um personagem de novela, exaltado hoje, esquecido amanhã. E se a história se repetir? E se perdermos mais uma vez um talento por omissão, por desorganização, por esse hábito cruel de sonhar alto, sem colocar tijolo nenhum na base? Porque, no fundo, quem está jogando sério com Bortoleto não é o Brasil, é o mundo. Desde que o nome de Gabriel Bortoleto começou a ganhar espaço na mídia brasileira, uma comparação perigosa tomou forma: o novo Senna. A associação é tentadora: jovem, talentoso, brasileiro, com uma postura madura e discursos centrados. Mas também é injusta, porque Senna não se tornou ídolo por milagre. Ele teve estrutura, tempo, apoio empresarial e um país que, mesmo com suas falhas, construiu ao redor dele um ambiente minimamente favorável. Já Bortoleto, em seu primeiro ano na F1, precisa lidar com a expectativa de ser um mito antes mesmo de ter completado uma temporada. A pressa não forma campeões, ela os sufoca. Em entrevistas recentes, como ao portal Formula1.com, Bortoleto admitiu: a transição não é fácil, leva tempo, é preciso paciência. Palavras de um garoto de 20 anos que entende o tamanho da montanha à sua frente e que, mesmo com esse entendimento, sente a pressão subindo. Não é apenas o desafio técnico de guiar um carro instável. É o fardo psicológico de corresponder a uma expectativa nacional que nem sequer lhe perguntou se ele estava pronto para ser carregada. Ansiedade, sobrecarga, solidão no paddock. Esses são os elementos invisíveis que ninguém vê, mas que se acumulam volta a volta, treino a treino. A diferença entre formar um campeão e queimar um talento está justamente na dosagem entre expectativa e suporte. É preciso dar tempo, mas também ferramentas. É necessário cobrar, mas com critério. Senão, o Brasil corre o risco de transformar sua maior promessa em mais um nome engolido pela máquina impaciente da opinião pública. E o mais cruel: tudo isso não por falta de talento, mas por excesso de projeção. Gabriel Bortoleto tem o que é preciso. A questão é: vamos deixá-lo florescer ou vamos enterrá-lo sob o peso das comparações que inventamos? Gabriel Bortoleto pode até estar pilotando para a Sauber, mas sua imagem já corre sob o logotipo da Audi, e isso não é coincidência. A montadora alemã tem planos ambiciosos para a Fórmula 1 a partir de 2026. Planos que vão muito além das pistas. Eles querem se consolidar como uma potência global. E para isso, sabem que precisam de algo mais do que potência de motor. Precisam de rostos, de símbolos, de pontes culturais. E o Brasil, com sua paixão histórica pelo automobilismo e sua relevância no mercado latino-americano, se torna peça central nessa estratégia. É aí que entra Bortoleto.
não apenas como piloto, mas como avatar de uma nova era. A pergunta incômoda, porém, é: até que ponto ele está no controle desse papel? Porque se por um lado a Audi o insere em campanhas, posiciona sua imagem e faz dele o garoto propaganda de um projeto de fábrica, por outro, corre o risco de tratá-lo como um produto, intercambiável, instrumental, estratégico. A lógica corporativa não perdoa tropeços. E o que hoje é o futuro da F1 pode virar, em poucos meses, apenas mais uma aposta que não deu certo. Isso coloca Bortoleto numa encruzilhada perigosa. Ele precisa entregar resultados antes mesmo da estrutura estar pronta, apenas para justificar sua própria presença no tabuleiro. Ser protagonista ou símbolo? Essa é a questão. Se for protagonista, Bortoleto terá voz, influência e tempo para crescer dentro do projeto Audi. Mas se for apenas símbolo, corre o risco de ser engolido pela própria máquina que o projetou. Os bastidores indicam que ele tem, sim, o talento para liderar. Mas talento sem blindagem institucional pode ser devorado pela narrativa corporativa. No fim, talvez o maior desafio de Gabriel não seja vencer corridas, mas garantir que, nesse jogo de xadrez empresarial, ele não acabe como peão decorativo de uma marca que joga xadrez em múltiplos tabuleiros. Entre todas as decisões estranhas que envolveram Gabriel Bortoleto em sua entrada na Fórmula 1, uma se destaca pela ausência de lógica, ou pelo excesso dela, quando se olha com lupa. Em McLaren, uma das equipes mais tradicionais e estratégicas do grid, liberou o piloto brasileiro do seu programa de desenvolvimento sem qualquer compensação financeira. Nenhuma cláusula de rescisão foi divulgada. Nenhum valor foi declarado. Nenhum comunicado oficial explicou o porquê. Apenas uma nota protocolar dizendo que entendiam os interesses do piloto e desejavam sorte em sua nova etapa. E a pergunta que ninguém fez: por que abrir mão de um talento como esse? De graça? Mais curioso ainda foi o posicionamento da Sauber. Ao ser questionada sobre os custos da operação, afirmou que não houve pagamento à McLaren. Isso em uma categoria onde cada movimento é milimetricamente calculado, onde talentos são protegidos com contratos blindados, onde um jovem com o currículo de Bortoleto normalmente exigiria uma negociação dura. Tudo foi resolvido em silêncio, sem estardalhaço, sem resistência. Quase como se o caminho já estivesse traçado antes mesmo de ser anunciado. E o que o Brasil não viu, ou preferiu não enxergar, é que isso cheira menos a casualidade e mais a pacto corporativo. O que há nesse contrato que o Brasil não deveria saber? Quais são as cláusulas enterradas entre linhas, os termos ocultos, os compromissos bilaterais entre Audi e McLaren? Teria havido uma troca futura? Um acordo comercial envolvendo tecnologia, patrocínios, fornecimento de componentes? Ou talvez apenas a certeza de que Bortoleto seria mais valioso na narrativa da Audi do que preso em um programa de jovens talentos que a McLaren já não pretendia alimentar? As respostas ainda não estão em lugar algum, mas as perguntas, essas começam agora, porque entender esse contrato é entender o tipo de jogo que se joga na Fórmula 1 moderna, onde o que não é dito vale mais do que qualquer manchete. O que aguarda Gabriel Bortoleto nos próximos anos vai além de curvas, freadas e estratégias de boxe. O que se aproxima é uma transformação estrutural profunda. A Audi, em 2026, assume o comando total da Sauber, trazendo consigo um novo motor, uma filosofia técnica própria, orçamento ampliado e uma visão de longo prazo para se tornar protagonista na Fórmula 1. Para Bortoleto, isso significa a chance real de crescer junto com a equipe, evoluindo de piloto estreante para líder de projeto. Mas esse tipo de jornada exige mais do que talento. Exige resiliência, paciência,
e principalmente a capacidade de aguentar os anos em que não haverá vitórias, mas haverá construção. Outros nomes já trilharam caminhos parecidos. Charles Leclerc começou sua carreira na mesma Sauber em 2018, quando a equipe ainda era considerada uma figurante no grid. Mesmo assim, sua performance chamou a atenção da Ferrari, que o contratou no ano seguinte. Sebastian Vettel, em 2007, correu pela Toro Rosso, então equipe B da Red Bull, e venceu uma corrida antes de assumir o papel de estrela. Em ambos os casos, o início discreto foi apenas o solo fértil para algo grandioso. A diferença agora é que Bortoleto já chega com a promessa de ser parte central da transformação, e isso muda tudo, porque ele não está sendo preparado para mudar de equipe. Ele está sendo moldado para ser o rosto da própria revolução. O grande desafio, portanto, será resistir à ausência de pódios, aos carros inconsistentes, às críticas que surgem quando os resultados não acompanham o hype. Porque as vitórias visíveis podem demorar, mas o legado começa muito antes da bandeirada final. Se Bortoleto souber manter a cabeça fria, seguir aprendendo e se consolidar internamente como peça-chave da Audi, poderá fazer história, não como o novo Senna, mas como o primeiro Bortoleto. E talvez esse seja o verdadeiro objetivo por trás de tudo: não repetir o passado, mas escrever uma nova linha no futuro do automobilismo brasileiro. Uma linha que começa agora, mesmo que a vitória só venha depois. Gabriel Bortoleto não é só um nome novo no grid. Ele é um espelho, um reflexo de tudo que o Brasil tem de melhor. Talento bruto, coragem, paixão, mas também do que ainda nos falta. Visão de longo prazo, estrutura, apoio institucional. Sua presença na Fórmula 1 não é um presente, é uma chance. Uma janela rara que pode nos reconectar com o protagonismo que um dia tivemos, mas que deixamos escorrer entre os dedos por omissão e desorganização. Bortoleto é a fagulha, mas sem combustível em volta, nenhuma chama resiste. Não basta torcer por ele, não basta gritar em Interlagos. É preciso construir um país que prepare, sustente e proteja seus talentos com a mesma intensidade com que os celebra. Essa história não é sobre vencer agora, é sobre resistir. Sobre entender que a formação de um campeão exige muito mais do que velocidade em pista, exige tempo, paciência e um ecossistema que valorize cada etapa da jornada. A Fórmula 1 é impiedosa com os apressados e fatal com os despreparados. O mundo está apostando em Bortoleto, a Audi está investindo, a Europa está moldando. E nós? O que estamos fazendo além de esperar que ele resolva tudo sozinho? Chegou a hora de virar a chave, de ser mais que espectadores apaixonados e nos tornarmos parte ativa da história que está sendo escrita. Porque se falharmos de novo, não será por falta de talento, será por falta de país. Se você chegou até aqui, é porque acredita que histórias como essa precisam ser contadas. E nós também acreditamos. Por isso pedimos, curta esse vídeo, comente sua visão, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque estamos só começando. Toda semana, histórias profundas como essa, contadas com verdade, emoção e coragem. Cheque também os comentários fixados. Lá deixamos todas as referências, links e informações usadas neste vídeo. É nossa forma de respeitar você, com informação de qualidade, sem achismos, sem enfeite. Obrigado de coração por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, o futuro não se adivinha, ele se constrói, volta a volta, escolha a escolha, nome a nome. E agora, temos um nome: Gabriel Bortoleto.